toda a sua atenção agora. Nós estamos começando com Provérbios 24:10. Provérbios é no meio da Bíblia. Você tem o livro de Salmos, depois Provérbios. A palavra tem uma palavra que é dura, eu tenho explicado, que alguma região até do país até se ofende com uma palavra desta, né? Mas está na Bíblia. Mas você vai entender, né? Diz assim, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A palavra frouxo aqui quer dizer fraco, né? E às vezes somos de Deus, estamos na igreja, mas quando nos deparamos com uma adversidade, mostramos que temos pouca força ou não temos força alguma, porque esquecemos de uma coisa. Davi, o grande vencedor de Israel, ele dizia: o Senhor é a minha força. Por isso que ele um dia lutou com um leão, lutou com um urso, e quando ele chegou no campo de batalha, que ele viu o seu exército, o exército do seu povo sendo humilhado, era um grandalhão chamado Golias, que ele tinha feito um desafio aos soldados de Israel. Não tem todos de Israel, entenda bem, contra todos os filisteus. Mande um soldado israelita lutar contra um soldado filisteu, que sou eu. Quem vencer, se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Se nós perder, se eu perder, seremos escravos de vocês. E quem é que ia lutar com aquele homem, de quase 3 metros de altura, um homem acostumado a guerrear? De 40 dias ele esperou, todos os dias ele ia lá, no meio do vale, olhava de um lado do monte estava Israel, do outro monte os filisteus. Ele dizia: israelitas, cadê o Deus de vocês? Aí não tem homem para me enfrentar, e ninguém ia enfrentar aquele homem. Ninguém se oferecia. Davi chegou e ouviu os impropérios, ouviu toda a afronta, e Davi disse: mas ninguém vai lutar? Ninguém se ofereceu. Davi disse: eu vou lutar com ele. Alguém disse: olha, se você lutar com ele e vencer, sua família não pagará mais impostos em Israel. Sua família, entenda, você casará com a filha do rei. Davi se ofereceu, foi lá diante do rei. Quando o rei viu, disse: é um garoto ainda, você não tem condições de lutar com ele. Eu disse: seu rei, deixa eu contar a minha experiência. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Veio um leão para tirar uma ovelha. Eu lutei com o leão, matei o leão. Depois foi um urso, eu fiz a mesma coisa. O Saul deve ter contado, é um contador de histórias aí, né? Está brincando, dizendo que como é que ele matou um leão, matou um urso, mas tinha feito isso. Mas aí o Davi falou uma coisa muito importante. Ele disse: o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso. Ele começou então a mostrar que a força dele não era dele, era a força do Senhor. Tanto que no Salmo 27, Davi diz assim, Salmo 27, o que ele disse? Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Então Davi se gabava nessa força, o Senhor era a força dele, a mesma coisa. Quando você tiver essa convicção que o Senhor é a sua força, você não se mostrará fraco em nenhuma batalha, em nenhuma adversidade. Um exemplo, surgiu um câncer, um agressivo que, olha, mata, mas você vai enfrentar em nome de Jesus, pela família. Não, maior é o pai, a mãe. Estou falando câncer, que é uma doença assustadora, mas pode ser outro problema, de repente, uma mudança de comportamento do marido, da mulher, do filho, da filha, e você percebe que aquilo ali é um demônio, você percebe que aquilo ali é uma ação maligna. Em vez de você ficar, não, você mostra a sua força, o Senhor é a minha força. Mas como eu falei, nós esquecemos. Vamos para o livro de Esther, capítulo 4. No meio da Bíblia é Salmos, antes de Provérbios é Salmo, antes de Salmos é Jó, e antes de Jó é Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, o que tinha acontecido? Bem, houve esse período da história em que eles estavam no exílio, e o reino persa dominava o mundo daquela, com boa parte do mundo daquela época. E uns israelitas estavam naquela região. E sempre que ele entrava, tinha um homem chamado Amã, que ele era um dos príncipes do rei, um dos principais, e era muito ligado com o rei. Quando ele passava na porta do rei, estavam várias pessoas, entre eles o judeu Mardoqueu. Todo mundo se prostrava e se ajoelhava, né, se dobrava. O Mardoqueu não fazia isso. Ele ficava indignado, ficou sabendo a origem daquele povo. Ele foi diante do rei e disse: rei, há um povo no nosso meio, no meio dos outros, que ele não respeita, não tem respeito pelas nossas leis, não tem respeito por ti, por nada. Esse povo só dá trabalho. Se o senhor me permitir,
eu vou exterminar com todo esse povo e vou trazer para os tesouros do rei tanto de moedas de prata. O rei disse, não, é desnecessário, isso fica para você. Mas tá bom, você quer esse decreto? Assinou o decreto. O decreto assinado que todos eles seriam exterminados. Quando Mardoqueu recebeu a notícia, ele fez o que muita gente faz. O quê? Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Não podemos fazer isso. Nós não podemos, de maneira alguma, nos desfigurar diante dos homens. Mas, desculpe, isso nós costumamos fazer. Quer dizer, parece que nós gostamos da compaixão humana. Alguém está assim, olha para você, coitado, eu tenho uma pena de você, você se abate mais ainda. Não, não, amigo, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma adversidade, mas Deus é comigo, o Senhor é minha força para mudar essa história, entende? Porque você não tem que se mostrar fraco nessa hora. Que eu fiz? Você foi ao médico, chega em casa, já pensou? E a família vem, e aí? E a doença? O caso é grave, mas o Deus da Bíblia é poderoso para mudar essa história. É assim que temos que fazer. É um filho no álcool, nas drogas, uma pessoa na prostituição, como eu falei, uma pessoa que virou a cabeça, está perturbada mesmo, você não abaixa a cabeça, não. Enfrenta, se mostre forte nessa hora, porque eu estou enfrentando uma luta com um filho, com uma filha, no álcool, nas drogas, na prostituição, o que for, mas Deus é poderoso para mudar essa história. Não rasgue as suas vestes diante dos homens. Veja aqui mais agora o versículo seguinte. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Você sabia que também no mundo espiritual não é diferente, não? Como assim, pastor Jaime? Veja comigo o Salmo de número 100, versículo 2. Olha o que diz. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Quer dizer, não mude as suas vestes. Chega diante de Deus, mas pastor, eu vou chegar diante de Deus cantando, sou Deus, aleluia, glória a Deus, que eu estou com uma doença. Não. Oh Deus, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas o Senhor é maior. Isso é louvar. Isso é cantar verdadeiramente. Quer dizer, é louvar é exaltar o Senhor. Davi falou no Salmo 34, versículo 1. O que ele diz? Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Temos explicado, louvar é exaltar as qualidades de alguém. Quer dizer, você exalta o Senhor diante das adversidades. Você não abaixa a cabeça, não, entende? Você deve exaltar o inimigo, exaltar a obra do diabo, você exalta o Senhor. Não, Deus é maior. O Senhor é maior do que qualquer adversidade. O Senhor é maior do que qualquer doença. O Senhor é maior do que qualquer... Isso é louvar o Senhor. E não fez isso. Versículo 3. Em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e com cinza. Oh, Igreja de Cristo, não é assim que temos que fazer, porque a nossa tristeza, o nosso abatimento, ou a nossa fraqueza, vai contaminar todo mundo, irmão. Você encontra alguém da família da pessoa, a situação lá em casa está difícil, papai é da igreja, mas coitadinho, está tão abatido. Não podemos fazer isso. Temos que fazer ao contrário. Lá no segundo livro de Crônicas, eu tenho pregado bastante aqui, capítulo 20, versículo 13, veja aqui, eu vou lhe dar a explicação. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que é isso aí, pastor Jaime? O Josafá era o rei de Judá nessa época de Jerusalém. Judá tinha capitão de Jerusalém. 3 nações, falei semana passada, se levantaram para acabar com eles. Mas aí o Josafá conhecia Deus. Na hora ele tremeu assim, não, eu tenho um Deus. Ele buscou, fez uma oração, Senhor Deus, a tua palavra diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, nós nos apresentaremos diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E ele começou a falar, e de repente ele terminou dizendo, Senhor, é uma grande multidão, nem sabemos o que faremos, mas nossos olhos estão postos em ti. A oração dele foi tão convincente que contagiou, diferente, olha o que fez, levantou todo mundo e todo Judá estava em pé
perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. É o que nós temos que fazer com a nossa fé, com a confiança na força do Senhor, levantar todo mundo. Aí olha como é diferente. Ou ia, rapaz, lá em casa está uma luta, o papai está doente, a mamãe, o outro surgiu a doença tal, mas o papai é da igreja, a minha mulher é da igreja, meu marido é da igreja, e diz que o Deus da Bíblia está mudando essa história. Quer dizer, levanta todo mundo. Você tem que ver, você não pode se mostrar. Veja como é importante. Você pode contaminar as pessoas, contagiar com a sua fé e levantar todo mundo. É o que nós temos que fazer. Temos que colocar todos de pé, levantar a autoestima das pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa convicção, com a nossa certeza. Mas isso aqui não é palavra no vazio, não. É certeza no coração, porque senão você mesmo não vai conseguir manter a aparência muito tempo, não. Daqui a pouco você desaba. Por isso que tem que ter comunhão mesmo, tem que ter uma vida no altar, uma vida de consagração, porque é uma convicção interior, não é uma coisa, desculpa a expressão, de boca para fora, não. Você vai falar com convicção, com certeza, entende? É porque você mesmo está crendo. Você não está fazendo isso apenas para levantar a autoestima das pessoas que estão ao seu redor, porque você não vai conseguir manter a aparência há muito tempo. Daqui a pouco você vai desabar também. Não é uma confiança no interior, começa com você. Você mesmo, não, eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa deste mal, porque maior é o que está comigo, é o que temos que fazer. O profeta Eliseu, ele foi cercado pelo exército do rei da Síria. É o segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Veja comigo ali. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. A cidade foi cercada. O Eliseu era profeta de Deus. Naquela época, o rei da Síria fazia guerra ao rei de Israel. Você vê que a guerra lá é antiga, né? Não é de agora, não. E então havia, entenda bem, uma guerra muito grande naquela região, uma luta grande. E o rei da Síria, naquela época, prevalecia sobre o rei de Israel. Então ele foi e voltou o acampamento dele no lugar e disse, olha, o rei de Israel vai passar por aqui, mas não passou. Aí disse, mas amanhã ele passa por tal lugar, também não passou. E ele ficou, porque outras vezes a mesma coisa aconteceu. Ele reuniu seus generais, seus príncipes. Ô pessoal, qual de vós aqui é o traidor? Porque todo plano que eu tenho de guerra, o rei de Israel descobre. Disse, não, majestade, alguém falou. Há um profeta em Israel que tudo que tu planejas escondidas, ele revela por divina inspiração ao rei de Israel. Porque ele estava esquecendo que o profeta Eliseu, aquele profeta que foi da cura do general Naamã. O que o Naamã era? Leproso, estão lembrados? Que o general Naamã era leproso? Puxa, e ele estava esquecendo, às vezes as pessoas esquecem. Aí ele mandou para lá, olha como é que ele foi, versículo 14 ainda, por favor. Isso. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército. Deveria mandar com educação, né? Falar assim, profeta, venha conhecer a Síria, uma terra muito bonita, né? Venha conhecer aqui, eu quero conhecer o Deus de vocês, quero conhecer o seu Deus, quero conhecer esse Deus que revela as coisas, mas não, mandou de uma maneira bem, né, de um ditador mesmo, mandou cercar a cidade e trazer o homem à força. Aí o moço, versículo 15, o moço que auxiliava Eliseu, olha a reação dele, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse, ai meu senhor, o que faremos? Olha a reação do homem de Deus. Quando nós estamos desligados de Deus, a nossa reação é mais ou menos como a desse homem. Entramos em pânico, entramos em desespero, perdemos a paz. Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso foi acontecendo na minha casa? Por que está acontecendo com a minha família? Deus, eu não entendo, eu sou da igreja. Deus, eu sou pregador. Deus, eu sou obreiro. Não, mostrou a confiança direta foi o Eliseu. Olha o que o Eliseu vai dizer. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmão, essa confiança que temos que ter. Porque se fosse olhar, até pelo lado da matemática, nós seríamos vencedores. O que o Eliseu está dizendo? Se ele tem um exército, Deus também tem um exército para me proteger. E se fosse pela matemática, por que pela matemática? A rebelião de Satanás, de Lúcifer, foi o quê? 1/3 dos anjos, né? Então eu teria do nosso lado quanto? 2/3, né? Você divide algo em 3 pedaços, né? Um pedaço, ele tinha um pedaço, 2 pedaços ficaram do outro lado. Então, mas não precisa, o dedo de Deus esmaga todo o inferno.
Mas o Eliseu mostrou para ele: rapaz, não temos que ter medo. Aí ele fez uma oração, que eu não dei no outro culto, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, olhos do coração, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Porque você tem que pedir a Deus: Deus, então abre os meus olhos. Mas é olhos do coração, porque nós andamos por fé e não por vista. Se ele diz, o próprio Deus disse: eu nunca te deixarei, nunca te desamparei, fim de papo. Eu tenho que crer no que ele diz, ainda que eu não veja, não sinta, eu não tenho que ver um homem de branco, sentir um calor, posso até sentir, mas diz nisso é crer. Tudo é possível, não é o que vê, não é o que sente, é o que crê. Então você tem que crer. Então quando aparecer o mal, não, Deus está comigo. Ele disse que eu não tenho que temer, eu tenho que ser valente, eu tenho que ser corajoso, Deus está do meu lado, não posso de maneira alguma esmorecer, não pode de maneira alguma enfraquecer. Vamos voltar lá, pessoal, que aí não dá tempo ainda, para voltar lá, no Provérbios 24, agora o versículo 11, repetindo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes tirar. E nós podemos, irmão. Irmão, a pessoa não está usando drogas porque ela quer, não. A pessoa não está se prostituindo porque ela quer, não. Já falei com vocês, se vocês verem as pessoas que estão morando na rua, muitos são dependentes químicos, né? O pessoal fala crack, o que for, tem que conhecer a história deles. O pessoal do evangelismo pode falar até melhor do que eu, porque eles estão mais na frente desse trabalho. É cada situação. Eu vi pessoalmente, que eu conversei, que foi aí perto. Estava conversando com ele, então chamar ele de doutor, e falei: é advogado. Falei: qual o número da sua OAB? Brincando, vou dialogando com ele, você me deu o nome, eu confirmei, peguei lá, site da OAB São Paulo, peguei o número, advogado, está no meio da rua, morando, dormindo no meio dos sacos, bem. Um outro morar aqui do lado, esse voltou para casa, graças a Deus, engenheiro químico. A família é dona de uma empresa de fertilizantes, né? Que faz aquele negócio de lavouras e tudo. Mas por que a pessoa está ali? Porque há um demônio. Assim está na nossa casa. Mas aí é aquele caso: pimenta nos olhos dos outros é refresco. O que é isso, pastor Jé? Tem gente que às vezes até torce que aconteça, irmão. Você quer ver? Seu filho casou com uma mulher e você nunca bateu muito com ela, não. Aí ela errou. Sabia que essa mulherzinha não valia nada. Não, você tinha que lutar por ela. É uma alma. Além de ser esposa do seu filho, é uma alma. Ô Jesus, tenha misericórdia, que ela se arrependa, Jesus. Porque se ela está caminhando do pecado, a morte não é o caixão, não. É mais do que isso, é a separação eterna de Deus. Você tem que lutar, entende? E o bonito é isso. Bonito é isso. Tem pessoa que está até torcendo que o marido arrume outra pessoa, ou que a mulher, porque é um crente, eu tenho razão, eu tenho direito, né? Eu tenho direito. Não. Você vai deixar o diabo destruir aquela que é mãe dos seus filhos, ou pai dos seus filhos, ou mãe dos seus netos, ou pai dos seus netos? É a sua nora, é o seu genro, é o seu cunhado, entenda bem, que é o pai dos seus sobrinhos. Mas nós não. Às vezes até porque nós queremos usar do nosso legalismo, né? Eu tenho direito, não, você devia lutar, batalhar, meu Deus, eu não vou permitir que o diabo destrua o casamento do meu filho, minha nora perdeu a cabeça, mas tenha misericórdia dela, Deus, que ela se arrependa e que meu filho seja quebrantado para dar o perdão. Mas nós não oramos assim. Tem gente que vai estar doido que acontece, mesmo que assim, estou dentro da Bíblia, hein? Ainda um cita a Bíblia, eu estou dentro da Bíblia. Lute. Quantas pessoas estão caminhando para a perdição eterna? Ele escolheu a vida dele, pastor Jaime. Não, uma senhora hoje me contava, o filho, entenda bem, trabalha agora de feitiçaria, coloca roupa que não é dele, entende? Se vive totalmente, mudou nome, mudou tudo, mas é filho dela, ela tem que continuar amando. E lutando. Meu filho se fala, todo mundo que tem um filho quer ter uma nora, quer ter netos. Agrada-te do Senhor e considerar o que deseja o teu coração. Confia no Senhor de todo o coração. São batalhas. Então, será que nós não estamos fazendo isso? Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. E nós não podemos ser fracos, não podemos ser, estamos doidos para batalhar, não sai, não é ele que quis isso, é a vida dele, pastor, já é meu filho, eu dei tudo para ele, mas escolheu a vida dele, não escolheu, não é o diabo que o cegou.
Pastor, ele foi criado dentro da igreja, o diabo cegou. Ele poderia até estar no púlpito da igreja, o diabo cegou. A pessoa não faz, porque ela não é dona de si mesma. Como eu gosto de um versículo, entenda, de Romanos, capítulo 8, versículos 19 e 20. Veja comigo, Romanos, porque a ardente expectação da criatura, espera o quê? Manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, que temos que tirar essas pessoas, eles esperam a nossa manifestação. Não esperam um novo governo não, irmão. Não, porque quando a esquerda entrar no poder, quando a direita entrar, nada, já tiveram no poder, direita e esquerda, irmão. Maldito é o homem que confia no homem, nossa confiança está no Todo-Poderoso. Até temos que tomar cuidado para não ficar entrando na briga dos homens e perder a salvação de vidas. Mas, ele diz o 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ô irmão, é que ele está dizendo, a pessoa não está usando drogas porque ela quer, a pessoa não está se prostituindo porque ela quer, ela está sendo levada para o matador, é o que está dizendo aqui para nós, Provérbios 27, 11, livros que estão destinados à morte. Eles estão destinados porque estão no pecado, o salário do pecado é a morte, mas nós conhecemos a salvação que é em Cristo, mas eles não querem, pastor, já. Mas você tem que lutar, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, mas aí você se mostra fraco. Ah, não, isso aí eu não posso fazer, aí depende, não, é você, a sua casa, tem que lutar, tem que entrar no campo espiritual, na batalha espiritual, se consagrar mesmo, ser valente, mais valente que o valente, eu não vai destruir a minha família, maior é o que está comigo. Nós precisamos de pessoas assim, essas pessoas vão mostrar a diferença, essas pessoas não têm medo de macumba, de feitiçaria, bruxaria, mas pastor, já faz do meu marido, é toda de terreiro, problema deles, vamos orar, coitado deles, para eles passarem para Jesus, que só Jesus Cristo salva. 12, agora, diz, se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não considerará? Que eu falei agora. Você diz, não, pastor, eu não oro, porque aquela mulher não era muito certa. No coração você já queria isso, né? No coração você queria uma brechazinha para sair desse casamento ou para acabar com a vida do seu filho, da sua filha, porque você nunca foi a favor. Não pode, nós não podemos ter esse sentimento em nós, não. Nós não podemos ter esse revanchismo de família que muita tem. Ah, minha sogra é uma jararaca. Eu brincando aqui, falei, não, meu irmão. E falei para os pastores, falei brincando assim, dê uma prova de amor. Não tem o celular, pessoal, a gente não põe uma foto, né? Ali de fundo, né? Pega uma foto da sua sogra com a sua esposa, as duas juntas, está lá o amor da sua vida e a mãe do amor da sua vida. Não é a jararaca, não, é a mãe do amor da sua vida, é a avó dos seus filhos, é o avô. Parece cômico, porque tem essas coisinhas de família, não tem? E se nós deixarmos, nós somos envolvidos por esse sentimento, por essas brincadeiras, irmão, e levamos isso para o campo sério. Até torcemos então contra, não podemos. Olha o que está dizendo aqui, se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? Deus está olhando para o coração. Não, Deus, eu quero a salvação do meu sogro, eu quero a salvação da minha sogra, eu quero a salvação da minha nora, eu quero a salvação do meu genro, eu quero a salvação do meu cunhado, eu quero a salvação do meu marido. Não quero que ele arrume outra pessoa para dizer, é ele que arrumou, pela Bíblia eu posso me separar. Não, Deus, eu quero que ele se arrependa. Você tem que buscar de Deus, Paulo disse lá em Filipenses 2,5, que haja em nós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus não quer, se você perguntar, Jesus, o senhor quer que aquela pessoa se perca, o que ele vai responder? Não, eu quero que ela seja salvo. Você também tem que querer, acorda cristão, não pode te mostrar fraco, arrumando desculpa aí, isso é o diabo querendo enfraquecer você, porque cada vez que você ora por alguém, você vai se tornando mais forte, e quando você consegue vencer a você mesmo, porque afinal de contas, aquela pessoa te humilhou também, aquela pessoa te prejudicou, aquela pessoa te deu alguma coisa, aí você consegue orar por ela, você mostra que você vence a você mesmo, aí você se torna o homem de Deus, a mulher de Deus, que o inferno não aguenta nem olhar para você, irmão. Você é uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia do poder de Deus, aí você enfrenta qualquer obra do inferno. Terminando mesmo agora, e ele diz, aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra, misericórdia de Jesus, pagará segundo a sua obra. Deus está querendo te abençoar, mas você não quer. Como é que eu não quero? Claro que eu quero a benção. Deus te deu uma oportunidade, quando você tinha que orar por aquela pessoa, e
que aquela pessoa que fez mal para você, aquela pessoa que te prejudicou, da família do marido, da família da esposa, família do genro, da nora, ou até o cônjuge, e você devia orar, mas não, você aproveitou a oportunidade. Não faça isso. Deus trouxe você para ouvir essa mensagem. Vamos onde nós começamos, pessoal, versículo 10. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequeno. Não, porque a minha força não é a minha força. A minha força é que derrubou o leão, matou o leão. A minha força é que matou o urso e depois matou. Isso que Davi disse: o Senhor é a minha força.